Segunda-feira e a nossa aula vai ser de português para que a gente comece a semana bem. Então vamos lá? Hoje a gente vai falar sobre as sílabas. O que são as sílabas, certo? Para começar, tem uma parlenda que eu acho que todos vocês conhecem, que é a do Unidunité. Então vamos cantar ela, ó. Unidunité, salame mingue. Um sorvete colorê, o escolhido foi você. Ó, então, o que a gente pode perceber nessa parlenda ali na tela de vocês? As palavras, elas estão separadas por sílabas, muito bem. Então, vamos lá, ó. Uni, duni, te. Sa, la, me, mingue. Percebe o som? Olha o som que a nossa boca faz. Então, é o som de separar a palavra em pedacinhos, ou seja, em sílabas, certo? Então, olha só, repara no uni, duni, te, ó. Uni, duni, duni, te. Agora, salame mingue. Sa, la, me, mingue. Olha só o tanto de pedacinhos dentro da palavra com que a gente consegue separar. Por exemplo, sorvete. Sorvete. Certo? Quantas sílabas tem a palavra sorvete? Isso mesmo, acertou quem falou 3 sílabas. Quando a gente fala uma sílaba, 2 sílabas, 3, 4 ou mais, elas têm um nome. E é isso que a gente vai aprender hoje sobre as sílabas. Então vamos lá, ó. Quando a gente fala que é uma sílaba, por que ela é uma sílaba? Porque a gente não consegue separar. Por exemplo, pés, mão, mãe, a gente não separa. Então a gente chama essa de monossílaba. Repete com a prof, ó. Monossílaba é uma sílaba, certo? Quando a gente consegue separar em duas, a gente diz que são dissílabas. Ó, repete com a prof. Dissílabas. Por exemplo, babá, balão. Ó, balão. Duas. Então, é uma dissílaba, certo? De duas. Bem fácil essa dica. E quando são 3, é o que será? Trissílaba. Então, ó, repete comigo. Trissílaba. Tri, de 3. Por exemplo, macaco e boneco. Ó, macaco, boneco. 3 sílabas eu tenho, certo? Mais de 3 sílabas, por exemplo, bananeira, escondida, a gente chama de polissílabas, que é 4 ou mais, certo? Então, é poli, de várias. Então, a gente, por exemplo, a bananeira, bananeira, escondida, escondida. Tá vendo? Então vamos lá, vamos retomar para a gente ver se vocês, para eu ver se vocês entenderam. Repete comigo. Quando é uma sílaba, por exemplo, pés, mão, mãe, é o quê? Monossílabas. Mono, de um. Duas, babá e balão é de sílaba. Duas, de sílaba. 3, ó, já dá a dica, 3 de trissílaba. E 4 ou mais, tá? Mais de 3, 4 ou mais, poli de várias, polissílabas, certo? Então, ó, por exemplo, vamos fazer uma brincadeira agora aqui com a prof. Tá vendo ali? A gente tem algumas palavras. Passanel, elefantinho colorido, para ou ímpar e queimada, certo? Por exemplo, qual das brincadeiras ali que eu já coloquei aqui para vocês, a gente consegue fazer com uma sílaba? Par, porque par eu não separo, certo? Então, par é com uma sílaba. Uma sílaba é o que mesmo? Ó, o que é mesmo uma sílaba? Muito bem, monossílabas. Agora com duas, qual é a brincadeira, ó?
Passanel. Então, é o anel, ó. Anel. Como que é o nome do anel? O nome da sílaba? Dissílaba, que são duas. E a terceira brincadeira, que é queimada. Queimada, são três, ó. Queimada. Como que é o nome? Trissílaba, muito bem. Joia, ótimo. E a quarta, que é 4 sílabas ou mais, é o elefantinho. Então, vamos lá, ó. Elefantinho, certo? Como que é um nome que a gente chama quando são 4 sílabas ou mais? Muito bem, polissílabas. Tá vendo que todas terminam com sílabas, então a gente só muda o comecinho. Mono para 1, di para 2, né, dis, tris para 3 e poli para 4, certo? Então vamos lá, olha só para a palavra sensacional desse quadrinho. Vamos ler a tirinha juntos então. Bolei uma brincadeira sensacional. O quê? Vamos jogar na cena. Legal, mas é de graça? É que se a gente ganhar, a gente esconde o bilhete e faz todo mundo procurar. Demais! Então, olha só, prestem bem atenção na palavra sensacional. A palavra sensacional, ela está escrita separada em sílabas. Por exemplo, se eu falasse a mesma historinha, mas se eu falasse assim, ó, bolei uma brincadeira sensacional. Não seria, parece que tão entusiasmada, certo? Então, quando a gente separa as sílabas, às vezes tem palavras com que a gente fala, principalmente, que a gente dá um ar de que é muito legal, de que a gente está entusiasmado. E é o que aconteceu com a palavra sensacional, certo? Então, olha só o que aconteceu ali. É o jeito de falar, ele mostra pra gente que o quê? Que parece que a brincadeira vai ser demais, certo? Se eu fosse separar, por exemplo, demais, se a pessoa fosse falar assim, ai, nossa, é demais, é muito legal. Como é que a gente separa demais? Demais. Muito bem. E aí eu separaria e parecia que eu também tinha achado muito legal. Ok? Agora observe outro exemplo. Quando a gente separa em sílabas, tem palavras que não cabem nos quadradinhos. Por exemplo, ali, ó, abridor e colher. Eu tenho só 2 quadradinhos, ou seja, eu sei que a palavra que vai caber ali, ela tem que ter 2 sílabas. Vamos ver como é que a gente separa abridor? Abridor. Ó, tem 3, então não coube. Qual vai caber? Colher. Muito bem. Embaixo a gente tem bolacha e sanduíche. A gente sabe que tem 4 quadradinhos, que são polissílabas. Então, vamos ver se cabe bolacha? Bolacha. Bolacha tem 3, então a gente sabe que é sanduíche. E embaixo a gente tem 3 quadradinhos que são trissílabas. Tem toalha e tem queijo. Vamos ver queijo. Queijo. Queijo tem 2, então não dá, a gente sabe que é toalha. Ok? Agora vamos para as atividades, vamos fazer juntos. Atenção nas explicações, da página 74 até 77. Então, eu já peguei o meu livro. Lá na página 74, não esquece de pôr a data, tá? Hoje é dia 27. Então, vamos lá. Vocês vão separar as sílabas das palavras e escrever a quantidade. A quantidade é em números. Então, por exemplo, ali a letra A. Cabeça. Então, você vai colocar lá, cabeça. Como é que a gente separa a cabeça? Cabeça. Então, você vai separar, vai colocar K, um tracinho, B, um tracinho, sa. E aí, do lado, vai colocar o número. Quantas ela tem? 3. Vai pôr o número 3. E assim em todas as outras. Ok? Prof, eu tô com dúvida de como é que eu separo a sílaba. A gente bate palma que fica muito mais fácil. E também presta muita atenção quando a gente vai falar. Por exemplo, ó, cabeça. Tá vendo? Que eu mesmo separo a sílaba com a minha boca, então presta atenção. Na 2, vocês vão marcar um X, o grupo que tem todas as palavras que são polissílabas. O que é uma palavra
polissílaba mesmo, vamos relembrar? Ó, monossílaba é 1, dissílaba é 2, trissílaba é 3 e polissílaba é 4 ou mais. Então, tem que ter 4 sílabas ou mais para marcar um X. Só tem uma certo. Por exemplo, ali, vamos fazer uma junto. Ó, vamos fazer a D. A D. Criança, ó. Cri. Sa. Criança tem 3, então eu já sei que não é aquela correta. Ok? E depois, você vai escrever 2 palavras de cada classificação. Você vai escolher a palavra, tá? Não precisa estar aqui no livro. Então, 2 monossílabas, 2 dissílabas, 2 trissílabas e 2 polissílabas. Por exemplo, monossílaba tem que ter uma sílaba. Por exemplo, pé. Ou dissílaba. Por exemplo, mamãe. Ou, por exemplo, trissílaba. Cabeça. Ou polissílaba, por exemplo, trabalhador, tá? Então, você vai escolher, eu só dei exemplos, você que vai escolher quais são as palavras que você quer. São 2 de cada. Na número 3, sabe uma dica que eu vou dar para vocês? Vão pausando o vídeo e vai fazendo junto com a prof. Acompanha cada explicação, igual a gente faz na sala. Eu não explico tudo para vocês? Então, é a mesma coisa. Eu vou explicando, vocês vão parando o vídeo e vão fazendo, certo? É muito mais fácil. 3. Coloque as palavras no quadro correto de acordo com o número de sílabas. Então, por exemplo, pão. Pão é o quê? É uma monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba? Pão. Pão. Eu consigo separar pão? Não. Então, ela é uma monossílaba. Então, você vai escrever ali pão. Entendeu? Por exemplo, ali, plano. Ó, plano. Ela tem 2 sílabas. Ela é o quê? Dissílaba. Então, vai colocar plano lá no dissílaba. E assim vai fazendo com as outras. Na 4, vai separar as sílabas e indicar a quantidade que há em cada uma, seguindo o modelo. Por exemplo, o exemplo que está ali. Tapete, vai separar. Tapete. E aí, do lado, colocar a quantidade de sílabas em números, certo? Agora, uma charada na página 76, número 5, que é o que é? Aí eu não vou dar dica. Ou melhor, eu vou dar a dica. Ai, meu Deus. Vamos ver quais são as dicas que eu vou dar. Ó, sua cor é vermelha, é o fruto da macieira. E Branca de Neve comeu. O que que é? Quantas sílabas tem? O que que a Branca de Neve comeu? Que ela passou mal, que ela desmaiou, ficou doente, ficou ruim? Pensa. Próxima. Tem coroa, mas não é rei. Começa com a letra A e termina com a letra I. É uma fruta. Dica 3. Vive normalmente no circo, faz a criançada sorrir, começa com P e termina com O. Tem um nariz vermelho na ponta. Quem é? E a última. É o mesmo que madeira ou vara. Se trocar sua primeira letra por M, escreve-se mal. Ai, meu Deus. O que que é, será? Essa pensa. Essa eu não vou dar dica, que essa tá muito fácil. Só trocar a letra. E nossa última atividade é a página 77, número 6. Você vai ter que levar ali as crianças até o cinema seguindo o caminho com a seguinte sequência. Então, presta atenção no que a prof vai explicar. Primeiro vai ter que ter uma palavra monossílaba, depois dissílaba, trissílaba e polissílaba. Acabou a polissílaba, volta para a monossílaba. Então, por exemplo, ali, ó. Vamos ver ali. Vamos começar por nós. Nós, daria, porque começa com monossílaba. Daí vai para dissílaba. Bola, também daria. Daí vai para trissílaba. Cadeira, cadeira, também daria. Daí vai para bicicleta. Bicicleta, também daria. Daí vai para sol, também daria. Daí vai para blusa, também daria. Daí vai para goleiro, também daria. Aí vai para maluquinho, também daria. O que que acontece? Você vai chegar numa parte que vai ter alguma palavra que vai ser errada. Ou vai ter 2 dissílabas, ou vai ter 2 monossílabas, ou 2 polissílabas. E não pode. A regra é clara.
Para você chegar do menininho até o cinema, tem que ser todas uma monossílaba, depois uma dissílaba, depois uma trissílaba e depois uma polissílaba. E daí começa tudo de novo. Se tiver 2 trissílabas, pode? Não. Ok? Então você tem que ver palavra por palavra. Eu vou dar uma dica que é um caminho curto, tá? Atenção à dica. Então, essas são as nossas atividades de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, a gente vai ver mais coisas sobre as sílabas. Lembre-se que você é inteligente e capaz. Beijo!